Então essa vai ser uma explicação bem breve e bem por cima dos significados divinatórios dos naipes maiores, porque se eu for explicar os menores também, então esse curso vai ficar bem maior e o meu celular também já está ficando sem espaço. Então vai ser bem por cima, não é minha intenção aqui transformar ninguém em cartomante. Quem sabe futuramente eu dê um curso de cartomancia, mas esse é um curso de história e eu estou explicando os significados dos naipes só para ajudar as pessoas a se situarem um pouco melhor no simbolismo. O louco, meu Deus, ele é tão louco que eu coloquei de ponta cabeça. O louco, o início de uma jornada, é quando o indivíduo não sabe direito para onde ele vai. O mago, equilíbrio dos quatro elementos, intenção, vontade, caminhar para um ponto fixo. A sacerdotisa, intuição, terceiro sentido, universo inconsciente, simbólico. A imperatriz, capacidade de geração, força maternal, conforto. O imperador, controle, comando, conflito, autoridade. Eu diria que autoridade seria a, a palavra-chave para esse menino mal aqui. O Papa ou o alto sacerdote, a união do conhecimento espiritual com o conhecimento terreno, o conhecimento espiritual sendo transmitido na Terra, instituições de conhecimento, escolas, universidades, professores. Os amantes, união de forças opostas, segundo alguns autores, outros vão colocar os amantes como sendo um símbolo de dúvida, de quando o indivíduo ele está numa estrada bifurcada e não sabe para qual caminho ir. Já o Crowley vai trazer uma ligação desse arcano com o mito de Caim e Abel. Então pode ser também entendido como um símbolo de separação de opostos. O carro, força de vontade. Não, eu estou usando muito esse termo força de vontade, né? É melhor eu parar. Mas esse daí seria você ir adiante em busca dos seus objetivos, mas como a imagem mostra um homem de armadura, esse ir adiante ele é sempre planejado, preparado, então não é um avanço inconsequente como o do louco, ele já é um avanço mais racional. A força, a superação do espírito e da mente, quer dizer, o espírito e a mente superando os instintos animais. Então seria praticamente uma ode à pureza, como no deck do Visconde Sforza, essa imagem dessa carta era do Hércules matando o leão de Nemé, igual ele faz na mitologia, e Hércules era um semideus. Dá para se entender também que esse arcano representa a vitória do aspecto divino do homem sobre os aspectos animalescos e grosseiros. O eremita, solidão, autoanálise, capacidade de caminhar sozinho, carregando a sua própria luz, mas também a sua própria sombra. Roda da fortuna, imagem muito semelhante com a roda dos elementos que você encontra em alguns textos alquímicos medievais. Transformação, ciclos que terminam e recomeçam. A justiça, essa daí não precisa explicar muito. É justiça, karma. É você pagar pelo que você fez, seja isso bom ou ruim. O enforcado, iniciação, batismo. Como eu disse antes, esse arcano é associado ao elemento água, então a gente pode associar a história de quando João Batista iniciou Jesus, batizou Jesus nas águas do rio em Jerusalém, mas também é uma carta de sacrifício, então pode ser a união através do sacrifício, é você parar e se render a forças maiores que você para poder crescer.
A morte. Esse daí pode ser facilmente associado ao conceito alquímico de nigredo, que é a putrefação necessária para que venha depois o processo de purificação. Eu não vou entrar na questão da interpretação terapêutica ou psicológica do tarô, mas dá para se entender como sendo um processo de você se livrar de pensamentos ou padrões de pensamento que não pertencem a você. Temperança, equilíbrio, seria você essencialmente evitar qualquer forma de comportamento impulsivo, vícios. É você buscar equilíbrio, então tem bastante ligação com saúde também. O Crowley vai chamar esse arcano de a arte e vai dizer que o mistério da alquimia está contido nele. O diabo, tentações, restrições, vícios. A torre, desestruturação, destruição. A estrela, esperança, a estrela de Belém anunciando a vinda do Messias, a luz no fim do túnel. A lua, inconsciente, pesadelos, melancolia, tristeza, depressão, ilusões também. O sol, vitória, saúde, sair de um labirinto, ter melhor clareza sobre a vida. O julgamento, o despertar dos mortos, o apocalipse, a vinda de uma nova consciência. O Crowley vai associar essa carta com a vinda do movimento religioso que ele fundou, que é Telemann. Então, no deck do Crowley, você vai ter a imagem do deus Horus nessa carta, por ser um deus central pro simbolismo religioso dele, e vai chamar essa carta de Éon, que significa era, seria a vinda de uma nova era, seria o apocalipse de uma era passada para que uma nova era surja. Por fim, o mundo, vitória, controle absoluto, o ápice da felicidade e da conquista espiritual humana. Então, trazendo uma conclusão para esse curso, apesar de muitos mitos que se criaram ao longo da história sobre o tarô, como por exemplo a sua origem egípcia, o tarô, na verdade, ele se origina de jogos de azar, ele acabou adquirindo ao longo do tempo esses significados místicos, esotéricos ou psicológicos, arquetípicos, se a gente trouxer uma perspectiva junguiana. E bem, eu fiz esse curso porque no meu ponto de vista o tarô ele está se tornando cada vez mais pertinente, cada vez mais a gente tem um mercado crescente disso, ainda mais por causa da pandemia. Eu acho que numa das aulas eu até disse que eu ia trazer um estudo sobre esse mercado, e daí se eu acabar achando esse estudo eu vou colocar na descrição do vídeo. Mas acima de tudo, o tarô, como eu expliquei durante essas aulas, se tornou extremamente pertinente para novos movimentos religiosos. Então, eu acho que é um assunto pertinente, é um assunto que merece ser discutido, e eu espero que vocês achem esse curso útil. E vamos que vamos!